Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que já ouvimos de Ti até esse momento, pelo Teu Espírito Santo que tem falado conosco, não só hoje, mas em especial esse ano, Senhor. Eu quero te agradecer pela Tua presença, pela direção do Teu Espírito Santo à Tua igreja e às nossas vidas. Que a Tua palavra que vai ser ministrada agora, Senhor, possa alcançar cada um dos Teus servos. Eu quero colocar em primeiro lugar a minha própria vida, porque primeiramente, Senhor, a Tua palavra fala ao nosso coração. E que eu seja instrumento nas Tuas mãos para transmitir ao Teu povo, à Tua igreja, tudo aquilo que está no Teu coração e que o Senhor tem inspirado através do Teu Espírito Santo ao anjo da igreja, para todos nós nesse ano, Pai. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos aqui nesta manhã, que essa palavra possa penetrar nos seus corações e ela possa produzir os frutos para o qual estará sendo pregada. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Fala das cartas às 7 igrejas e aqui especificamente, carta à igreja em Éfeso. Está aqui já no painel. Eu queria que você acompanhasse essa leitura. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Somente até aqui, pode sentar. Como o pastor Roberto já falou aqui, nós estamos num período do ano que no nosso país, começando ali pelas festas de final de ano, as férias escolares e carnaval e tudo mais, o nosso país fica como que meio anestesiado. Muitas pessoas aproveitam esse período também das crianças de férias na escola e tiram férias. E nós temos um movimento na igreja saudável, mas muito, de uma certa forma, que causa uma certa dificuldade para que a igreja perceba aquilo que Deus já está começando a fazer no início do ano. E agora, imagino que todos já estejam retornando, já estão nas suas atividades normais, retornaram às aulas, retornaram ao trabalho e, consequentemente, também estão na cidade e podem frequentar também os cultos habitualmente. Mas para aqueles que já estão aqui, nós todos temos observado como é que Deus tem agido esse ano. A começar do início do ano, o pastor Valmir foi inspirado pelo Espírito Santo sobre a necessidade da igreja de um revestimento de poder, de uma busca maior ao Espírito Santo, de uma consagração maior da sua vida. E ele começou então a trabalhar sobre o Espírito Santo, e nós tivemos logo no início do ano um seminário sobre o Espírito Santo, pelo pastor Alessandro Cassiano, ministrado pelo pastor Alessandro. Foi uma bênção e a igreja foi abençoada com esse início de ano, com esse despertamento da igreja para a questão de nós vivermos a plenitude do que temos recebido. Recebemos o Espírito Santo, todos nós que cremos temos o Espírito Santo que habita em nós, mas é importante que nós cultivemos essa presença ao ponto de vivermos na plenitude do Espírito. Amém. Em seguida, o pastor Valmir trouxe uma outra temática. De uma hora para outra, você pode pensar assim, mas espera aí, começou com o Espírito Santo e em seguida ele falou sobre a necessidade de um tempo especial com Deus, de um tempo devocional com Deus. Ele falou sobre a necessidade do culto doméstico. Ele falou como é que é importante que a família se reúna em suas casas e separe um tempo para que nós estejamos
falando com Deus em oração e meditando na palavra de Deus. E ele citou, inclusive, o devocional que nós temos utilizado aqui na igreja. Quantos que têm esse livro e quantos estão seguindo esse devocional? Pode ficar à vontade. Só queria ter uma ideia. Levanta a sua mão. Amém. Algumas pessoas adquiriram o livro e estão seguindo o devocional. O devocional ele tem a vantagem de nos conduzir por um caminho, para nós não ficarmos assim aleatoriamente fazendo uma leitura bíblica e tal. Então é bom porque não só nos conduz a um caminho, como traz uma unidade em relação à igreja, com relação àquilo que nós estamos meditando e o que nós estamos caminhando. Eu fico, às vezes, assim, um pouco preocupado, porque eu percebo pelo WhatsApp que outros devocionais tais, que ministérios instituem, pessoas individualmente instituem, e eu não tenho nada contra devocional, eu acho que tudo é válido para nós crescermos espiritualmente. Mas em relação à unidade da igreja, é importante que a igreja esteja caminhando numa mesma direção. Então, um ministério, ele não existe com a finalidade de produzir devocionais para que os seus membros sigam. Embora seja algo bom e louvável, é importante, eu acho que é importante. Eu quero deixar os irmãos à vontade, pode continuar com seus devocionais, mas eu creio que ser importante toda a igreja caminhar numa mesma direção, debaixo de um mesmo devocional. O importante é que nós todos tenhamos esse tempo com Deus, e o pastor Valmir falou sobre isso. Em seguida, começando hoje eu vou fazer uma apresentação que, na verdade, o pastor Valmir que deveria fazer, porque foi uma inspiração de Deus ao coração do pastor Valmir. E ele já conversou conosco aqui na parte interna da igreja, comigo e na secretaria, e nós já trabalhamos em cima disso, e nós vamos agora falar sobre a missão da igreja de transmitir às pessoas, de transmitir ao mundo, de transmitir aos nossos amigos o Evangelho de Jesus Cristo. Na palavra de Deus, nós encontramos aqui uma carta endereçada à igreja em Éfeso, em que uma igreja atuante, uma igreja que tinha as suas qualidades, que era perseverante, que suportava provas, e aí, de repente, surge um problema. Qual é o problema? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E quando eu falo aqui abandonar o primeiro amor, eu quero deixar claro para a igreja que eu quero pegar esse texto, porque eu quero despertar a mim e a todos nós com relação ao que nós hoje vivemos na igreja. O que acontece hoje na igreja, na maioria das vezes, é que nós quase que nos limitamos a receber pessoas na igreja que ouvem a palavra e que em um momento do culto ouvem a palavra e o Espírito Santo toca nos seus corações e se convertem na igreja. E essa pessoa se convertendo na igreja, nós temos um trabalho aqui de apoio em que nós anotamos o nome, damos algumas instruções, encaminhamos para o curso de batismo e essa pessoa se batiza. E depois do batismo, essa pessoa fica livre na igreja. Ela não é acompanhada, não se acompanha de perto, não se tem esse trabalho de cuidar dessas pessoas, que é o discipulado. Quando recebemos um membro de outra igreja, nós temos uma conversa de gabinete para saber das razões e tirar dúvidas dessa pessoa, recebemos essa pessoa aqui na igreja, em seguida a pessoa é inserida no corpo e fica no corpo e pronto. Mas nós não temos visto, isso não é um defeito da nossa igreja só, é da maior parte das igrejas. Então, eu quero deixar vocês cientes de que nós não estamos aqui recriminando especificamente a nossa igreja. E nem é uma recriminação, mas é um despertamento. Deus está tocando no anjo da igreja para trazer um entendimento e uma visão de que nós temos que retornar às disciplinas básicas de ser cristão, do Evangelho, de viver uma vida com Deus. E uma delas é exatamente o evangelismo, é você falar do amor de Deus. Então, nós temos percebido que há muito poucas ações nesta área aqui. Como também já falamos sobre o Espírito Santo e falamos sobre a necessidade de um tempo com Deus, né?
Nós não podemos sobreviver apenas de reuniões dominicais. Você não pode orar só quando está na igreja. Você não pode ler a palavra somente na igreja. Você, como um servo de Deus, você precisa ter uma comunhão, ter um relacionamento com Deus. E precisa também compartilhar a sua fé. No versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. O que eu quero dizer com isso é que é importante que cada um de nós faça uma reflexão, analise isso e então siga o que está instruído aqui na carta. Ou seja, vamos voltar ao que é o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Todos nós já passamos pela experiência do primeiro amor. O primeiro amor é quando nós somos alcançados por Deus, alcançados pela palavra de Deus, e essa palavra transforma a nossa vida. Ela entra no nosso coração não como um conselho, não como uma palavra de um livro de autoajuda, mas ela entra trazendo junto com ela o Espírito Santo, nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo que nós estamos afastados de Deus por causa do pecado e que nós precisamos receber perdão para termos direito à reconciliação com Deus e, consequentemente, a vida eterna. E quando isso acontece, nós ficamos apaixonados pelo Senhor. Você evangeliza até animal. Você fala para Jesus, você quer falar para a tua família toda. Eu conheço pessoas que, em qualquer lugar que param, numa banca de jornal, num posto de gasolina, quando vai falar com um guarda na rua, aproveitam a oportunidade para falar de Jesus. Há alguns até que se excedem, se tornam pessoas chatas, e isso não é bom. Mas assim, porque o coração fica ardendo e deseja o tempo todo que todo mundo que aquela pessoa conhece e ama, conheça Jesus, se arrependa dos seus pecados e passe a fazer parte da família de Deus. Então é nesse ponto que eu li esse texto aí de Apocalipse. Eu creio que Deus está tocando cada um de nós aqui. Eu creio que o pastor Valmir, que é um homem de oração, um homem que busca a Deus, ele tem pedido a Deus uma direção para a igreja. Porque é muito confortável ficarmos como estamos aqui, ouvindo uma palavra, trazendo bons pregadores, pessoas boas de púlpito, e mensagens que nos inspiram, né? Mensagens que até podem nos fortalecer, mas não nos leva a agir como povo de Deus e como família de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e ficou 40 dias transmitindo os últimos ensinamentos. E dentre os últimos ensinamentos que Jesus transmitiu, tem 3 que eu quero rever com vocês aqui, vai ser colocado aqui, eu queria que você acompanhasse aqui. O primeiro deles é em Marcos, capítulo 16, versículos 16 a 20. Queria que você lesse comigo. Marcos, não, antes desse. 15, né? Por favor. E disse-lhes, vamos lá? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E estes sinais, em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Então essa é a primeira palavra que nós encontramos aqui. Jesus instruindo aos seus discípulos. Olha, eu vou partir, não é? Eu não vou estar mais com vocês aqui, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo. Agora, há uma tarefa primordial que precisa ser cumprida. Esse evangelho tem que ser pregado. Segundo texto, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Vamos juntos? Ide, portanto, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? E para terminar, um terceiro texto, que está em Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49, todos juntos. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando, vós sois testemunhas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Glória a Deus. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Jesus está aqui reafirmando e ressaltando. Jesus deixou alguns mandamentos, né? Deixou algumas ordenanças. Nós celebramos a ceia, celebramos o batismo das pessoas que creem, mas o principal, a missão principal da igreja é transmitir o evangelho, é expandir o reino de Deus, é falar às outras pessoas sobre Jesus Cristo. Essa é a missão principal. E quando você vê os textos que nós lemos, por exemplo, lá o texto de Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim, ide, e depois ele faz uma promessa, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, o mandamento de Jesus é que todos nós devemos ir, e ele garante, olha, e os sinais hão de acompanhar vocês. No segundo texto de Mateus, ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. E ele termina dizendo assim, e eis que estou convosco todos os dias. Ele promete estar conosco. Ele nos manda, ele nos dá uma tarefa, e ele nos faz promessas sobre essa tarefa. Em terceiro lugar, ele diz assim, que em seu nome se pregue arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E depois ele diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus nos dá uma missão, mas ele nos capacita. Ele nos dá uma missão, mas ele nos faz promessas para aqueles que vão cumprir essa missão. Nós não estamos sós. Temos uma instrução, mas não estamos sós. No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, diz assim, vamos ler juntos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós fomos chamados ao arrependimento, e todo aquele que creu recebeu o perdão dos seus pecados, foi salvo, transformado, correto? E depois de transformado, nós fomos ministrados, ensinados para sermos enviados e não para ficarmos parados. Todos os que são chamados, foram chamados para sermos enviados. Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quem é vós? Somos nós. Então ouvir a palavra, crer, receber a salvação, não é? A igreja prega o evangelho, as pessoas se convertem, nós cuidamos dessas pessoas e depois as enviamos. E nós temos falhado nisso, no envio. Não é? Temos falhado no envio. Então, o que é o evangelismo? O que significa isso? Evangelismo é boas novas para o perdido. Ele é orgânico, ele é espiritual. É algo espiritual que a igreja precisa fazer por motivações espirituais e no poder do Espírito. Mas ele também é social. Porque eu li um livrozinho, que agora eu não me lembro mais,
que ele pega esses textos e ele mostra que essas boas novas, na verdade, elas têm também como base suprirmos as necessidades dos outros em amor. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, o que diz ali? Uma série de coisas, e diz assim, olha, mas nada disso tem valor se você não fizer com amor. Então, o que motiva a igreja a evangelizar é o amor. Amor por quem? Amor pelos parentes, amor pelos amigos, amor pelos perdidos, amor pelas pessoas que estão perecendo dia a dia, porque não conhecem a Cristo. Alguns podem dizer assim, mas ele rejeita. Rejeita porque não conhece. Rejeita porque tem uma ideia errada de Deus. Rejeita porque no meio de uma miscelânea de informações aí, e de uma liberdade pregada e apregoada, e quase que enlatada e empurrada dentro da sociedade, leva a maior parte das pessoas a achar que tem que viver o aqui e agora, que tem que aproveitar o máximo dessa vida, porque o que importa é o agora. Mas quando essa pessoa tem contato com a palavra e tem contato com alguém que experimentou essa palavra, o Espírito Santo entra e convence. Isso aconteceu comigo e aconteceu com você também. Eu era duro de coração, você também era duro de coração. Mas o Espírito Santo de Deus tocou o teu coração e descortinou para você um Deus verdadeiro. Não um Deus de regrinhas. Não um Deus só de teoria. Não um talismã. Não 3 pulinhos lá, 7 pulinhos, nada disso. Mas um Deus que te ama, que te criou e que se preocupa contigo e te ama de tal maneira que enviou o seu Filho para providenciar perdão dos teus pecados para que você seja reconciliado com Ele. Não é isso? Então isso tem que ser feito com amor. O evangelismo, ele atinge a parte espiritual, mas nós temos que ir às necessidades das pessoas. Quando você, na área em que você está, na área em que a igreja é estabelecida, quando você se preocupa e atua nas necessidades da localidade onde você está implantado, isso abre o coração das pessoas. Isso abre o entendimento das pessoas. Isso é uma oportunidade para revelar às pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Né? Como diz Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de muitas pessoas. Não é isso? Mas talvez seja necessário deixar em destaque outras perguntas que nos levem a uma busca de resoluções legítimas sobre a vida orgânica do evangelismo dentro das igrejas. Algumas coisas que eu quero colocar aqui. Primeiro, por que um chamado tão importante é tão pouco alcançado na sua totalidade? Principal chamado, a principal ordem de Jesus, a principal tarefa da igreja na face da terra. Por que ela é tão pouco alcançada? Segundo, porque muitos projetos de evangelismo criados encerram suas atividades sem chance de reação. Toda hora. Eu já cansei de ver em várias igrejas, não só aqui. Vamos começar um trabalho evangelístico, aí começa com um curso. Vamos dar um curso de evangelismo. Aí dá um curso de evangelismo e aquilo começa assim, daqui a pouco. Por que é tão difícil tirar as pessoas da comunidade cristã, da sua comodidade, e levá-las a uma vida de ação evangelística? Porque é cômodo, meu irmão. É gostoso ficar aqui. O ar-condicionado, o convívio dos irmãos, é tão bom. A gente está no meio de um povo maravilhoso, que nos ama. A gente ama, nós nos amamos uns aos outros, mas nós temos que amar os de fora. É muito confortável aqui, mas há pessoas lá fora que precisam ouvir o Evangelho. Por que é um evangelismo teórico? Porque o evangelismo teórico não vira evangelismo na prática. Teoria nós já sabemos. Eu já fiz vários cursos de evangelismo, eu já nem me lembro mais. Se for ver direitinho, mais de 10 cursos de evangelismo. Aqui na igreja eu já participei de uns 5 ou 6 cursos de evangelismo. Quem é mais antigo aqui, que lembra disso? Que já teve movimento, assim, vamos evangelizar. Você entrou num curso desse, não é verdade? Mas e aí, cadê? Estamos resignados a sentar nos bancos, a ouvir a palavra. É bom, é gostoso, temos um louvor maravilhoso, a gente vai à presença de Deus. A gente se alegra quando alguém vem aqui e se converte. Não é? Da teoria para a prática,
A gente precisa fazer isso de uma forma relacional. Eu vou passar um filmezinho agora, peço que apague a luz aqui, não esqueça do som, por favor. Né? E vamos assistir esse filme. Jesus disse: Espera aí. Amém. Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Não que essas coisas que foram faladas aqui não sejam importantes, elas são importantes. A gente precisa de um prédio. A gente precisa de uma organização. A gente precisa fazer boletim. A gente tem que ter reuniões. Eu ouvi numa reunião de pastores que se você não gosta de reunião, então você não gosta de servir, porque para servir você tem que se reunir, tem que traçar estratégias, planos. Isso é óbvio. Então, o que na verdade eu tiro de tudo isso que nós ouvimos aqui é o seguinte: o que não pode é a essência da igreja se tornar essas coisas e nós deixarmos de transmitir de diversas formas às pessoas lá de fora a palavra de Cristo. Não é isso? Então, por causa disso, e ainda seguindo essa direção do Espírito Santo ao pastor da igreja, em que ele primeiro falou sobre o Espírito Santo, depois falou sobre a necessidade, porque primeiro nós temos que tratar a nós mesmos. Então, eu preciso ter uma intimidade com o Espírito Santo. Eu posso não ser um falador de línguas, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu posso não falar em línguas, eu posso não ser uma pessoa aí que fale em línguas a qualquer momento, mas eu preciso ser cheio do Espírito. O Espírito Santo precisa ter uma liberdade na minha vida. E o Espírito Santo não vai ter liberdade na minha vida se eu não priorizá-lo, se eu não abrir espaço para ele, se eu não alimentar o meu coração com coisas que alimentam o espírito. Certo? Então, por causa disso, ao longo dos próximos domingos, os próximos quatro domingos pela manhã, nós vamos compartilhar sobre a necessidade da igreja cumprir o seu propósito máximo, que é o evangelismo. Essa inspiração do pastor Valmir, primeiro veio ao seu coração, depois ele se lembrou de um livro. É um livro que já é conhecido há muito tempo. Eu não vou falar aqui um velho livro, né? Mas é um livro muito bom, muito importante, que foi reeditado pela editora Vida, e é um livro que não é muito grande, mas é um livro fundamental. Foi escrito por Orlando Boyer, e ele chama-se Esforça-te para Ganhar Almas. Então nós vamos usar esse livro aqui como base. Nós consideramos importante, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, se puder acompanhar de um livro ou de uma apostila. Por quê? Porque
nós vamos abordar uma situação ou um tema que é importante para a igreja, e nós queremos que esse tema seja abrangente. Se nós simplesmente pregarmos aqui, você vai embora, daqui a pouco você esquece, você entra numa outra vibe, e essa aqui foi para o espaço. Mas se você tiver na mão um livro em que você dedique aí, eu acho que, sinceramente, eu li esse livro, eu peguei ele para dar uma olhada, cheguei no meio, de tão facilzinho que ele é. Né? Já fiz aqui umas anotações e tal. É importante que você acompanhe, porque você vai ler o livro, o que o livro diz a respeito, o que o autor foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever, e você vai receber uma mensagem pregada nesses próximos 4 domingos sobre isso. É um estilo do que a gente faz no pequeno grupo. Só que não vamos ter pequeno grupo sobre isso, porque o pequeno grupo é uma ferramenta da igreja também evangelística. Então, como é que eu vou tratar disso com uma pessoa que não é crente? Esforça-te para ganhar almas. Ela precisa ser ganha primeiro, não é isso? Então, nos próximos 4 domingos, o pastor Valmir, alguns domingos vai poder estar aqui, os outros nós vamos estar aqui, e vamos tratar disso aqui. Esse livro, nós adquirimos ele na Editora Vida, saiu por 14 e alguns centavos, não me lembro, 57, 67, eu não me lembro. Então, nós compramos alguns e disponibilizamos para os irmãos a R$15, se você pagar em dinheiro, R$15. A gente não quer ganhar nada. E se você pagar no cartão, 17, porque tem despesas. Eu quero que vocês entendam que nós não somos uma livraria. Nós não queremos aqui vender livros, nós não queremos ganhar dinheiro vendendo livros. Nós não queremos ganhar dinheiro, se bem que a maior parte das igrejas aí, esse livro custa R$21 numa livraria. Então, o que nós fizemos? Adquirimos uma quantidade com desconto, e nós estamos dando desconto para vocês. Se vocês comprarem em qualquer lugar, não vão comprar por esse preço. Isso é uma questão da gente tentar facilitar e incentivar você a embarcar nessa, a abrir o teu coração, a entender que isso é importante para você. Tá? Não precisa todo mundo comprar. Você tem uma família com 4, 5 pessoas, compra um para a família toda. Agora, é importante ler. Porque se a gente está falando aqui de disciplinas espirituais e que a gente precisa sair desse marasmo que existe hoje, e aí você pode entender como marasmo, muita igreja cheia aí, meu irmão, mas isso não quer dizer nada. Essa semana eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa em alguns lugares. Eu fui numa igreja muito boa, de nome, sinceramente, irmãos. Eu fiquei impressionado. E eu dei glória a Deus pelo que se prega aqui. Não estou falando de qualquer portinha aberta, não. Estou falando de igreja tradicional, grande, gigante, que se eu falar, todo mundo vai ficar assim, uma mensagem tranquila ali, para atender os clientes, um bom louvor, que toda igreja hoje geralmente tem um bom louvor, e pronto. Não há preocupação de abrir os olhos do povo para mostrar o seguinte: igreja não é isso. Igreja não é você ficar sentadinho ali, se alimentando, engordando, ouvindo bom pastor, mensagem boa, mensagem ruim. Com isso eu concordo, com isso eu não concordo. Igreja é diferente, igreja é corpo, igreja tem uma missão: falar do amor de Deus, alcançar as pessoas, convidar pessoas para vir ao culto, sabe? Inspirar vizinhos, inspirar a tua família. E a gente só inspira com a vida. Aproveitar oportunidades. Então, o livro está ali na livraria. Né? Se você quiser, a gente não está ganhando nada, é R$15. Você pagaria 21 lá fora. É só para você ter oportunidade. Nós estamos interessados em que você cresça espiritualmente. Tá? Por isso que a gente prega esses temas. Porque nós estamos interessados em que você cresça. Então, a partir daí, a gente tem que ter alguns ajustes para a gente ter um trabalho relevante. Por exemplo, compreender a tarefa do evangelismo. Ela é pessoal e intransferível. Não é um ministério específico que vai cuidar do evangelismo. Não são pessoas especiais que vão cuidar do evangelismo. O evangelismo é uma tarefa para toda a igreja, é para mim, é para você. Todos nós precisamos estar envolvidos nessa tarefa. Em Atos capítulo 4, versículo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, Pedro respondendo ali ao Sinédrio, ele diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Né?
eles foram questionados, né, na sua fé, e pediram que eles não pregassem mais em nome de Jesus, nem em ressurreição de Jesus. E Pedro dá essa resposta: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quem é que viu e ouviu alguma coisa aí na vida espiritual? Você ouviu uma palavra? A palavra tocou o teu coração? Você teve uma experiência com Deus? Então você não pode deixar de testemunhar isso para outras pessoas. Você encontrou Deus, mas é importante que você leve Deus a outras pessoas. Desse modo, não podemos pensar que evangelismo é tarefa de outro ou de um ministério específico. Precisamos ser mais testemunhas dos fatos que vimos do que espectadores da vida de outros. Né? Falar só dos outros. E você? O que Deus fez na tua vida? Qual é a tua experiência com Deus? Compartilha isso, é simples. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa fazer um curso de PhD, um doutorado em divindade, não. Você pode, é só dizer o que Jesus fez na sua vida. Isso vai impactar a vida de outras pessoas. Quem não está apontando o céu para outras pessoas, pode ser que também não esteja indo para lá. Olha que coisa, terrível. A gente corre esse risco. O principal inimigo da mensagem da cruz não são os descrentes dessa mensagem, mas os conhecedores omissos dessa mensagem. A igreja só cresce se o corpo todo estiver numa engrenagem que leve outras pessoas a conhecerem a Cristo. Porque senão ele se resume a ele mesmo. Imagina, se um homem casa com uma mulher, se amam, e eles têm 2 filhos, vamos supor. Né? Esses 2 filhos são criados de um jeito, como toda criança, quer dizer, criança nasce, depende de você totalmente, você tem que dar de mamar, tem que trocar a fraldinha, tem que fazer um monte de coisa. Ela não sabe comer, ela não sabe pegar um talher, ela não sabe nada, ela não tem nenhuma experiência de vida. Só que essas crianças não são ensinadas, então elas chegam a 20 anos de idade da mesma maneira. Alguém tem que limpar elas, tem que dar banho, tem que dar mamadeira, tem que dar comida na boca, porque não aprenderam a comer sozinhos, não aprenderam a tomar um banho sozinhos, não aprenderam a se vestir, não aprenderam a fazer as coisas básicas. Então elas se tornaram crianças com 20 anos de idade. Criança com 20 anos de idade não vai se relacionar com outros. E não vai casar com outros, e com isso a família vai parar ali, porque os pais vão morrer e aquelas crianças vão morrer também. Então a igreja, ela não pode simplesmente ser uma maternidade, gerar pessoas, né? E parece até que a gente está... Porque hoje em dia os casais cada vez têm menos filhos, e a igreja, muitas vezes, se ela for agir como igreja, e não age, ela acaba gerando poucos filhos e ela se fecha em si mesma. Isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e pode acontecer aqui no Brasil. Multidão não significa gente salva. Você pode ter um show espetacular, luzes, apaga a luz, todo mundo aí, vem um camarada aqui, né, faz uma apresentação fantástica. Você contrata pessoas aí que ganham dinheiro para dar palestra. E o cara ele arrebenta o auditório, meu irmão. Mas não leva a nada. Espiritualmente falando, não leva a nada. Pode levar o camarada a crescer profissionalmente, qualquer outra coisa. Fora isso, não. Não é? Temos que ajustar a rota. O evangelismo começa quando vou, independente do destino. Eu vou. Eu decido obedecer a Jesus. Eu faço isso. Em Atos 1:8. Atos 1:8 todo mundo conhece. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Todos nós somos testemunhas. Testemunhas de quê? De Cristo, da obra que Jesus fez na nossa vida. Sabe, eu estou falando para a igreja, mas eu sou igreja, irmãos. Eu confesso para você que eu tenho falhado em muitas dessas disciplinas, e isso tem me despertado a voltar a certas disciplinas. Então, não fique pensando assim, o pastor fica ali falando, não, eu sou vocês. A diferença é que eu tenho um chamado que foi dado por Deus, que eu, sinceramente, não sei porquê, o que ele viu em mim, mas eu estou aqui agora, poderia ser qualquer um de vocês. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas, voltar a impactar outra. Nós temos que voltar a ter aquele fervor, aquele fogo dentro de nós, que nos leva
a falar às pessoas, a conversar com as pessoas sobre Jesus. Então, olha só, vão, né? Está dizendo ali para nós irmos, né? Serão minhas testemunhas. Vão como? Indo. A principal questão do movimento aqui é estar com a motivação certa da sua missão em todo e qualquer caminho. Aonde que nós vamos? Nós vamos na nossa casa. Nós vamos no nosso bairro. Nós vamos na nossa cidade. Nós vamos nas festas em que somos convidados. Nós vamos nas reuniões na escola. Nós vamos nas reuniões de aniversário. Nós vamos pelas ruas. Nós vamos andando por aqui, no prédio onde nós moramos. Aonde você vai tomar vacina contra a febre amarela. Aonde você vai, né, numa fila de banco. Em todo lugar que você for, você é uma testemunha de Jesus. As oportunidades surgirão. E o Senhor diz que estará contigo. E diz mais, eu vou dar a vocês poder. Todos vocês já receberam poder. Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Quantos creem que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo? Ele convence, você fala, mas o sobrenatural, quem age é Deus. Mas eu não sei como é que eu vou fazer, eu não tenho habilidade, como eu vou te ganhar a ideia? Eu não vou te ganhar, eu vou falar de Jesus, o Espírito de Deus é que vai tocar o teu coração. E aí vai ter uma mudança. Amém? É isso. Nós temos que ajustar as etapas, porque Jesus estabeleceu uma ordem. Né? Como é que eu faço isso? De qualquer maneira, geralmente a gente quer logo ensinar. Pega a pessoa, traz para a igreja e quer ensinar, mas não começa assim. Não é desse jeito. Jesus diz assim lá, em Mateus capítulo 28, ele diz assim, olha, em primeiro lugar você tem que ir, fazer discípulos, ir. Né? Discípulo é seguidor de uma ideia ou ideal, ou seja, todos nós, ou melhor, todos que nos observam são potenciais discípulos. Qualquer pessoa sobre quem você tem alguma influência pode ser um discípulo teu. Um discípulo vai seguir o seu líder, mas você precisa ter o conteúdo que vai abençoar a vida desse discípulo. Amém? Dizer, enquanto você vai inspirando e incentivando os outros a uma vida nova, os tragam para perto, os inclua em todas as dimensões, de todas as formas, para serem batizados. Então, primeiro você vai, e depois você batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá, acompanha até o batismo. E aí sim, você vai, ou melhor, ir. Segundo, faz discípulos. Terceiro, batiza. E quarto, ensinando. Aí é que vem o ensino. É o que a gente diz, quando uma pessoa chega aqui na frente e se converte, e mesmo quando ela se batiza, ela não tem base nenhuma, a fé é frágil. Ela não tem conhecimento, ela não tem experiência com Deus, ela pode saber até alguma teoria, mas nunca experimentou. Então, essa pessoa precisa ser orientada, ela precisa ser discipulada, e a gente não perde muito tempo, não. Eu tenho visto igreja por aí que criança pequenininha já tira oferta, sabe? Já fica na portaria. Desde pequenininho já começa a servir, porque nós fomos chamados para servir. Na maioria das vezes, queremos encontrar alguém e já ter essa pessoa, já ver essa pessoa toda gabaritada no estilo de cristão de ser. E não é, a pessoa vai ser transformada dia a dia. A pessoa chega aqui, às vezes a gente passa um perrengue danado, porque a pessoa vem com uma roupinha mais curta, uma roupa mais apertada, ou um decote, e vem todo mundo em cima do pastor. Pastor, o senhor está vendo lá? Olha só, a pessoa está assim, a gente está vendo, mas converteu agora. O guarda-vestido dela é todo assim. A pessoa não tem dinheiro para chegar de uma hora para outra, jogar tudo no lixo e botar um outro tipo de roupa. Nós temos que dar um tempo para o Espírito Santo de Deus agir. Pode crer que vai agir. O Espírito Santo não convenceu a pessoa à toa, não. E ele vai agir, mas a gente precisa amar. Tudo tem que ser feito com amor. A gente tem que parar com esse negócio de vir para a igreja, irmão, e só falar com quem a gente quer. Você não procura uma pessoa que você nunca viu, você não é agradável com um visitante que chega. Os teus irmãos, às vezes, na portaria lá, e você passa e não cumprimenta. Aí eu quero falar só com ele ali. Porque meu irmão tem uma intimidade com ele tremendo, vou ali. Tudo bem, querido? Legal. Mas espera aí, eu nunca falei com essa irmã aqui, eu tenho que falar com ela. Mas eu tenho o meu grupinho. Isso é maligno. Isso é causado por falta de disciplinas básicas do cristianismo. E a gente começa a agir como se fosse mundano.
e formam um grupinho, e aquele grupinho ama se reunir, ama estar junto, mas é só nós. Ah, mas tem uma estrutura dessa na igreja funcionando. Não, mas nós aqui é diferente. Meu irmão, isso é defeito. A gente tem que se corrigir disso. E a gente cai facilmente. Eu vou dar meu exemplo, não quero dar exemplo de vocês, não, meu. Às vezes a gente pensa em alguma coisa, tem que criar alguma coisa, aí, pá, primeira coisa que vem na cabeça, fulano, beltrano, ciclano. Por quê? São as pessoas que estão ali. São as pessoas que estão ali, entendeu? É mais fácil, mais confortável. São meus amiguinhos, já me conhecem, sabem dos meus erros e defeitos, compartilham das minhas necessidades. Compartilham. É fácil, não conheço aquele irmão ali, ó. Eu não conheço ele, assim, de intimidade. Então, é natural ter uma resistência, mas se eu chegar perto dele, der um abraço, apertar a mão, se eu conversar com ele, se eu me entregar, sabe? Se eu me doar, eu vou conhecê-lo. Ele vai ter uma oportunidade, sabe? De se desenvolver, de se sentir bem, de se sentir aceito. Essas coisas fazem parte do evangelismo. O que a gente diz a respeito dos outros crentes, o que a gente diz a respeito da igreja, a maneira como a gente age com as pessoas que nos visitam, tudo isso envolve evangelismo. Eu posso estar passando uma mensagem, olha, aqui não é bom não, não presta, vai embora. Ou está passando uma mensagem assim, ó, você é querido, você é amado, você é aceito. Ninguém aqui vai ficar apontando os teus erros, não vai dizer que você é magro nem gordo, não vai dizer que você é assim ou assado. Como cumprir o mandamento de Jesus? A forma mais efetiva de realizar o evangelismo e aperfeiçoar o povo de Deus é indo até as frentes ministeriais já estabelecidas. Essa é uma das formas. Então, há ministérios na igreja, há ações na igreja, e todas as ações da igreja podem ter um viés evangelístico. Por exemplo, nós não temos um ministério de evangelismo na igreja hoje. Tem? Mas a gente tem um monte de coisa, gente. A escolinha pode ser um instrumento de evangelização. A comissão de visita, cadê a Cira? Sumiu? Ah, deve estar na escolinha. Ela dirige a parte de visitação. A visitação é um instrumento de evangelismo. Ação social é um instrumentaço de evangelismo. O resgate é um instrumentaço de evangelismo. O ministério de louvor também. Como, pastor? A gente só canta. Não, você canta, mas tu pode convidar alguém para vir na tua igreja, para ouvir você cantar. É o pretexto, mas quando chegar aqui o Espírito Santo vai tocar no coração. Quem fica no portão lá, né? Aquele papo gostoso, né? Mas peraí, meu irmão, fica atento que Deus vai mandar uma pessoa passar ali, você pode ser um instrumento de evangelismo. Esse pessoal que fica sorrindo ali na porta, meu irmão, sabe, um rosto agradável, uma imagem de aceitação quebra muito julgo, gente. Tem gente que nem cristão vem aqui às vezes empurrado pela esposa, ou por um amigo, o cara está ali, que chato, pô, tem que vir aqui. Mas quando ele chega aqui, ele é bem recebido. Os ministros da casa de Deus, diáconos e líderes, não estão aqui só. Não, meu irmão, você também é um instrumento de evangelismo. Como guardião da visão, o evangelista deve encontrar e ressaltar as mais diversas atividades da igreja, qualquer oportunidade de evangelismo possível, pessoal ou em equipe. Se o evangelismo não estiver presente no DNA da igreja, ou seja, membresia e ministérios, ela perde a força no crescimento e até o direito de ser chamada de evangélica. Igreja evangélica, como é que é evangélica se não evangeliza? Né? Nós temos que utilizar estruturas estabelecidas. Por exemplo, eu coloquei aqui os PGs. Oportunidades para convites. Poucas pessoas convidam. Aliás, muitas pessoas nem sequer participam. E das que participam, poucas convidam.
E, sinceramente, é uma bênção. Eu gosto de todas as reuniões, os grupos que eu frequento, ou que eu supervisiono, são uma bênção. Mas, olha, se tirar comida, né? A Valinho é uma benção no Valinho lá, só falta em tomar um banho naquela piscina. É legal, Valinho. Mas a gente fica ali comendo e bordando as vestes dos santos, ou dos anjos, sei lá. É ótimo, mas não produz o resultado. Temos que levar pessoas não crentes. Eu sei que lá tem pessoas que vão. Então, em primeiro lugar, como igreja, você tem que participar das coisas. Em primeiro lugar, você tem que se envolver. Em segundo lugar, se você se envolve, tem que se envolver mesmo. Ah, pastor, eu convido, mas ninguém quer ir. Essa é a resposta mais fácil. A resposta mais fácil que tem. Insiste, liga, sem ser chato. Volta e meia, fala, ora a Deus, pede a Deus para tocar no coração. Líder e quem falar no grupo, cuidado para não usar o evangeliquez. Ficar falando o tempo lá de mundo, né? Fogo, não sei mais o quê, a pessoa não entende. Pede a Deus para te dar graça, para você usar uma linguagem que a pessoa que não é crente entenda. Abrir oportunidades nas celebrações, nos cultos. 1000 oportunidades, receber bem os visitantes, trazer visitante para o culto. Não fica só nessa ideia, eu vou para o culto hoje para ouvir uma palavra para mim. Meu irmão, você já ouviu 500.000 palavras. E você vai ser abençoado com a palavra que vai ser pregada. Mas será que você consegue um dia parar de pensar em você e pensar nos outros? Eu vou levar alguém lá que eu quero que ele ouça uma palavra de Deus para mudar a sua vida. E nós, pastores, temos que pregar mensagens evangelísticas. Não é? Você pode levar uma pessoa, pode estar ao lado dela, orar. Você pode falar, você quer que eu ore por você? Você pode falar, você quer que eu vá com você até lá na frente? Você pode acompanhar, às vezes a pessoa vem uma vez, 2 vezes, 3 vezes e nada, mas na 4ª vez ela entrega. Eu levei 1 ano para me converter, meu irmão. Você não tem noção, eu fui a retiro, culto de oração, vigília, tudo que você possa imaginar e não me converti. Por quê? Porque a minha conversão foi um processo. De repente a pessoa vem, não adianta não, ele vem, o coração é muito duro, duvido que mais do que o meu. E Jesus é especialista em coração duro. Deus é especialista nisso, é só olhar a vida de Paulo. Olha para Paulo, Saulo. Quer coração mais duro que aquele, meu irmão? Convicto. Fazendo um monte de barbaridade religiosamente, achando que estava fazendo o melhor para Deus. No entanto, Deus transformou aquele cara de coração duro. Ele pode transformar o teu amigo também, o teu parente, o teu vizinho. Promover ambientes de testemunho. Testemunho é tremendo. O resgate é um ambiente de testemunho. O PG é um ambiente de testemunho. Os cultos são ambientes de testemunho. Tem que promover isso. Testemunho é uma conexão poderosa para se ganhar almas. Ore pelas pessoas, ore pelos enfermos. Nós temos que atingir a necessidade das pessoas, a necessidade social. A pessoa, por exemplo, perdeu tudo por causa dessa enchente aí. Será que a gente pode, sabendo de alguma coisa, mobilizar alguma coisa e a gente fazer uma coleta aqui e servir? A gente leva comida, leva roupa, calçado, sei lá mais o que, leva um bocado de coisa para as pessoas na rua, mas elas estão longe. Deus está agindo na vida delas. Agora, a gente precisa também linkar os nossos ministérios à vida da igreja, para a gente não ficar... Porque essas pessoas, tanto como as que se convertem aqui, elas precisam de acompanhamento. Tem que ser acompanhadas, são fracas ainda. Na rua, então, Deus me livre, quem tem experiência sabe disso, a pessoa está mergulhada até a alma no vício, nas drogas, às vezes se habituou com uma vida errada, se habituou com uma vida largada no meio da rua, sabe? Perdeu até a noção de convívio social. Então a gente tem isso, né? Se aproxime das pessoas, aconselhe, incentive, ore. Essa capacitação do Espírito Santo pode ser manifestada em muitas dimensões no corpo, nas emoções da alma e também no espírito. Creia na possibilidade de transformação de todos. A gente acha que só a pessoa que está fragilizada por um momento de doença ou qualquer situação semelhante, só essas pessoas que vão abrir o coração e vão receber. Não.
Jesus pode salvar o maior traficante. O homem do coração mais duro, ele pode salvar e transformar. Né? Ele está dando um exemplo aqui do Carlão. Tem um monte de exemplo aqui, meu irmão, de gente que era duro. Né? E Deus transformou. Vamos seguir. Ações de impacto agressivo. Por exemplo, eu estou dando aqui alguns exemplos. Promover ações individuais e coletivas. Estou falando todo embolado. Promover ações individuais e coletivas no bairro e pontos de referenciais da cidade. Despertar a comunidade para a igreja e a igreja para a comunidade. Conectar a igreja com a comunidade em volta. Estabelecer conexões para relacionamento com não crentes. Eu botei aqui, livreto com dedicatório. Isso é uma coisa que a gente pode dar. Um livretinho, tem um livretinho, que é um resumo do resumo daquele Uma Vida com Propósito, que a gente pode oferecer para alguém que custa uma merrequinha. Né? E aquilo que eu falei, posso orar por você? Às vezes começa por aí. Posso orar por você? Pessoas com placas se disponibilizando para orar pela cura, por milagres. Por exemplo, invasão do amor de Deus. Vamos ter em junho de novo. Só que vai ser a nossa invasão do amor de Deus, que vai seguir os mesmos rumos e propósitos, mas a gente não vai ficar amarrado àquelas datas, aqueles segredinhos que, só vamos formar a data aos 49 minutos do segundo tempo. Não, a gente vai fazer a nossa programação aqui, vamos estruturar o nosso esquema, vai ter tudo, vai ter 24 horas de oração, vai ter o culto de milagres, vai ter tudo. E é uma oportunidade da gente sair por aí oferecendo oração para as pessoas estão precisando. Quem participou do ano passado da invasão do amor de Deus, vê a facilidade. Você chega ali e fala, não quero teu dinheiro, não quero nada, eu quero só saber se você quer que a gente ore. E a pessoa vai dar lá. A gente orou por milhares de pedidos de oração aqui. Aplicando todos os recursos evangelísticos em sinergia contínua com os ministérios. Por exemplo, a comunhão, membresia, visitas a familiares e amigos em casas e hospitais. Festas. Né? Festas que pode ser promovida por juventude, pode ser promovida por casais, por terceira idade, por qualquer coisa. Esses passeios que a gente faz aí, meu irmão, é um excelente momento para você ganhar pessoas para Jesus. Né? Inserção em ambientes onde não crentes estarão, campanhas internas, apoiar com ênfase os atos de bondade ou os atos de amor nos PGs. Ato de amor que o PG tem é para te levar a fazer uma obra social, para você não ficar aqui só. Legal, poxa, tem a Glene lá fazendo um trabalho, tem o Assis fazendo outro trabalho, que beleza. E você, meu irmão? Você está num PG e o PG, de repente, vai dar uma cesta básica para uma família que não é crente e está passando necessidade. Isso vai abrir o coração dessa família. Tanta coisa que a gente pode fazer e não faz. Discipulado. Né? Discipulado, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um projeto aí que é cada um ganhando mais um. E o que você tem que fazer? Primeiro, ganhar. Segundo, acompanhar. Terceiro, levar ao batismo. É você pegar a pessoa e se interessar por ela. De repente ter que pegar em casa. De repente ter que ligar. Bota no WhatsApp lá e fica, olha, vai ter culto hoje, vai ter uma programação aqui. Abraça essa pessoa até ela se converter. Quando ela se converter, continua acompanhando. Uma pessoa, quando se converte, tem 1000 dúvidas. E é frágil. Qualquer espírito do diabo, aí aquela pessoa volta para o mundo. Então, você tem que estar do lado apoiando, orando por aquela pessoa, trazendo à igreja, de repente fazendo uma visita na sua casa, até que essa pessoa se converta. E depois que ela se batize. Quando ela se batizar, continua acompanhando. Até você perceber que aquela pessoa amadureceu e ela já está começando a fazer isso com outras pessoas. Serviço, ações sociais, assistir o mais necessitado e promover por meio do evangelismo, suprir a necessidade das pessoas. Às vezes, quando você supre a necessidade social, você abre a porta para suprir também a espiritual. Ministério de Linguagem Social, aí tem, no caso, visita a hospitais, a orfanatos, né, a asilos, tem apoiar o projeto Semeando Amanhã, que caminha aí e tem sido uma bênção, só precisa estar um pouco mais ligado com a igreja. A gente tem grandes ministérios, mas às vezes estão um pouco associados à igreja, parece que é uma outra coisa, não é. A gente apoia, a igreja apoia.
E também somos apoiados por eles. Só que, né? Tem muitas... A área social aqui é abundante. A gente tem o resgate, tem o serviço social, vem um monte de gente não crente se tratar aqui. E às vezes a igreja paga para essas pessoas se tratarem. Mas isso tem que ser um investimento para ganhar essas pessoas para Jesus. Se for só para dar uma cesta básica aí e sorrir, não adianta. A pessoa precisa ser trazida para um culto, ela precisa ouvir uma palavra, ela precisa ser acompanhada. Temos que melhorar, está ótimo, eu não estou reclamando não, que bom que a gente tem isso na igreja, mas temos que melhorar, entende? E aí, talvez a culpa maior não é de quem está à frente, não, a culpa maior é o grosso que não se voluntaria. Né? Adoração, eventos culturais, trabalhar com ênfase no resgate da cultura e dos adeptos da cultura. Então, por exemplo, artes, usar dança. Cadê a irmã Daniele? Está no casamento da Laís? Tá no casamento da Laís. A irmã Dani, por exemplo, a dança é algo que pode ser usado para evangelismo. Teatro, Felipe André já usou, mas tem que usar mais, Felipe André. E também mas tem que ser uma coisa aqui, ó, é contínuo. Entendeu? O que é contínuo? Contínuo é sempre. Tem que ter uma continuidade. Né? Arte, música. Todo mundo aqui é ótimo, né? Toca. Cadê o Denis? O Denis estava aqui hoje, parecia o Rei Charles. Promover, de repente, uma noite cultural aqui, uma noite musical, convidar pessoas não crentes. E outras coisas mais, né? Aproveitar a oportunidade nos cultos, com ênfase evangelística. Mensagens, apelos. Para terminar, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, ame com tudo, meu irmão. Ame sem reservas. Segundo, esteja disponível para agir. Tem gente que tem um coração desse tamanho, mas nunca está disponível. Não adianta. Você tem que estar disponível. Terceiro, compartilhe o que Jesus fez na tua vida. Testemunhe. Não é possível que você está aqui há tantos anos e Jesus não fez nada na tua vida que seja digno de você compartilhar com os outros. E para terminar, creia no sobrenatural. Creia que se você obedecer a Jesus, aquelas promessas vão se cumprir. Os sinais vão te acompanhar. Os sinais vão te acompanhar. O Senhor vai estar contigo todos os dias, até a consumação do século. Vamos ficar em pé.